Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal da BTV e o seu canal da NET. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL o vereador Bruno Cunha, do PSB. É um prazer tê-lo conosco, vereador. Obrigado pelo convite, cumprimento aí toda a população. Minha primeira participação aqui, né, no Fala Vereador. E com muito carinho estamos aí para responder os questionamentos, explicar um pouquinho mais da nossa história e também aí botar os nossos posicionamentos, os entendimentos para toda a população da nossa cidade. Pois é, vereador Bruno Cunha, é uma correria nessa sua vida, né? O senhor, além dos trabalhos parlamentares, o senhor faz parte aí da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, que é uma das principais comissões aqui da casa e trata aí da relatoria desta comissão. Como são os trabalhos e qual a função real do parlamentar na Comissão de Constituição? A Comissão de Constituição e Justiça é a Constituição, digamos, mais importante com respeito a todas as outras da Casa, porque ela faz análise dos projetos, né? Então, todos os projetos que entram aqui na Câmara, elas são analisados pela CCJ, que tem um parecer jurídico da Casa, e a CCJ discute a viabilidade, se juridicamente é possível ou não aquele projeto, se está dentro da competência municipal, se não fere, né, atribuições do Poder Executivo. E eu estou como relator, eu sou advogado, eu tenho especializações na área pública, né? Tenho especializações, leciono em Direito Constitucional, então uma responsabilidade muito grande por ser do conhecimento técnico dessa área. E o primeiro voto por ser relator é o meu, então venho parecer jurídico da Casa e eu faço análise, né, se o projeto é constitucional ou inconstitucional, votando de forma favorável ou contrária, e aí, claro, a partir do momento que eu relato e digo os motivos pelos quais aquele é meu posicionamento, cabe aos outros colegas, então é uma comissão que tem 5 integrantes, né? Tanto a CCJ como a Comissão de Finanças são as duas que têm 5 integrantes, as demais 3. Então, comissão um pouco mais ampla pela complexidade e pela importância do assunto. Só lembrando o telespectador que a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, como as demais comissões também, elas são transmitidas, essas reuniões são transmitidas semanalmente aqui pela TV Legislativa. E ontem, vereador, eu estava acompanhando o trabalho de vocês na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e a gente percebe que existe toda uma dinâmica ali. E todos os projetos acabam sendo discutidos por todos os parlamentares que fazem parte dessa comissão. Perfeito. A gente tem tomado um cuidado, os vereadores que integram essa comissão, para que de fato a gente tenha uma discussão técnica, né? Então há uma preparação toda antes da comissão. A gente analisa muitos projetos toda semana, ela é a comissão mais longa da casa, mais extensa, ela começa às 1h30 da tarde e ela vai aproximadamente perto das 3 horas, né? E nós fazemos todo esse trabalho prévio, principalmente eu e o meu gabinete, que aqui eu tenho que destacar, porque como nós temos o parecer por ser relator, então todos os projetos que passam a gente minuciosamente olha, vê os assuntos, ver o posicionamento da casa, para realmente fazer esse trabalho qualificado, e os outros vereadores que integram também estão fazendo esse trabalho. Então a gente tem recebido bastante elogios nesse sentido, né, de que realmente essa formação atual a gente está fazendo discussões aprofundadas, às vezes calorosas, de pontos de vista diferenciados. Nós temos também uma característica, acho que diferenciada em relação às últimas formações, que é o fato de eu ser constitucionalista. A gente tem outro vereador que integra a comissão também, que é constitucionalista. Então a gente traz aqui um aparato mais técnico para se discutir. E tem sido muito interessante estar nessa CJ, porque, claro, né, faz com que a gente também tenha um conhecimento prévio de todos os projetos. Então, quando eles vão para plenário, normalmente quem está nessa CJ já tem um posicionamento firmado, porque a gente já discutiu. Então, a gente está mais inteirado acerca dos aspectos positivos, negativos, dos problemas que tem. Só para que a comunidade tenha uma noção, todos os projetos que tramitam aqui na casa passam pela Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. E se tiver qualquer coisa que dê um parecer negativo de inconstitucionalidade, ele já nem tramita nas demais comissões e nem vai a plenário para ser analisado pelos parlamentares. Então, quer dizer, é uma incumbência muito grande, né? É uma incumbência muito grande, e o que a gente vem orientando é que eu quero também saudar o presidente também, o vereador Ian Manton, né? É porque muitos dos projetos que eles veem, que eles são interessantes, às vezes por entendimento jurídico, não é de competência municipal. Então o que a gente faz? A gente tem outros mecanismos aqui enquanto vereador para atuar. Um deles é a indicação, onde a gente leva algumas sugestões para o Poder Executivo. E a outra possibilidade é a gente mandar enviar anteprojetos para o Executivo, que é o que eu e o meu gabinete a gente tem feito em vários assuntos. Porque são assuntos que a gente entende que a competência não seria aqui municipal, ela é dúbia, então na dúvida o que a gente faz? A gente encaminha para o Executivo para
para que o Executivo, né, aderindo e acatando a ideia, envie novamente à Câmara aí como autoria do Executivo. Então a gente, além de fazer todo o procedimento técnico de análise, nós temos feito esse trabalho de esclarecimento com os vereadores, de ir em alguns gabinetes e dizer, olha, o projeto é interessante, mas a gente, pela uma questão, né, de competência que é mais restrita à competência municipal em relação aos outros entes federativos do Legislativo, como a Assembleia Estadual, um Congresso Nacional, aqui a gente tem uma limitação muito maior de assunto de interesse local, tem entendimentos jurídicos meio conturbados. Então, havendo isso, a gente também faz esse esclarecimento, porque às vezes são boas ideias, ideias que devem ser levadas adiante, mas tecnicamente, né, não pode ser via aqui o plenário. Então a gente faz esse esclarecimento para os vereadores para que continuem aí nos outros mecanismos para lutar pela viabilização dos seus projetos. Vereador, continuando falando aí do seu trabalho diferenciado, podemos dizer assim, o senhor instituiu um programa no próprio gabinete seu ali, do Gabinete nos Bairros. Eu quero que o senhor explique qual é o trabalho que é desenvolvido nos bairros e como as pessoas podem entrar em contato com o parlamentar para ter o gabinete do parlamentar no bairro, ou pelo menos a passagem do parlamentar acompanhando as demandas e ouvindo a própria população. Beleza, Marcão. Primeiro, assim, o nosso perfil, né? Eu sou um jovem que vim do mundo acadêmico, do mundo universitário, fiz especializações, fiz mestrado e a gente chegou na Câmara de Vereadores com o objetivo de conectar a cidade, de unir, de um lado, os assuntos que Blumenau precisa discutir. Nós somos a terceira maior cidade de Santa Catarina. Blumenau precisa discutir, acho que a gente vai discutir aí outras questões de lei de inovação, de inclusão, de proteção animal, de sustentabilidade, de formas de conseguir desenvolvimento econômico, mas também precisa ter um olhar atento em relação aos problemas dos bairros, que é onde às vezes problemas simples atrapalham e incomodam muito a vida das pessoas. Entendi. Então, como é que foi o nosso desafio? Inclusive, tive a felicidade, aqui agradeço, a gente fez voto nos 35 bairros da cidade de Blumenau, então nossa votação ela não é uma votação concentrada, a gente tem uma atuação na cidade como um todo, e a gente tem um compromisso com cada canto do nosso município que a gente ama, que a gente respeita e que a gente quer ver melhor. Então a nossa ideia é, uma vez por mês, a gente monta uma estrutura física do nosso gabinete, num sábado, em que a gente escolhe uma comunidade específica, a gente faz todo um trabalho de divulgação com os lojistas, com os moradores, né, de que nós vamos estar em determinado horário, numa praça, num lugar bem posicionado naquele bairro, escutando a comunidade. A gente fez a primeira edição agora em março, que foi na Escola Agrícola, e foi um sucesso, e agradeço aqui a comunidade da Escola Agrícola que teve funciona? presente. Tem uma mesa, vai Isso. com uma mesa? A gente agora vai começar, o primeiro é sempre aquele teste, sim, né? A gente sim. vai começar a aperfeiçoar um pouco a nossa estrutura, mas é algo simples do ponto de vista físico. A gente coloca uma mesa, a gente coloca, né, um posicionamento, um totem como esse aqui, a gente coloca identificando e a gente começa a escutar as pessoas. E as pessoas vão aparecendo. E aí cada pessoa que vai surgindo, eu vou sentando ali na praça, eu vou conversando, a gente faz um relatório do que consta, né, dos encaminhamentos, do que a gente pode fazer, anotamos todos os dados, a gente vê as reivindicações, explicamos, porque às vezes as pessoas também não sabem o que é competência municipal, o que não é, às vezes relatam algumas questões, né, que não são da nossa alçada, então a gente faz esse processo, a gente faz essa triagem com a população e quando acaba, nós reunimos a nossa equipe, fazemos um relatório e aí vemos os encaminhamentos daquilo que a gente pode fazer, via indicação, aquilo que nos cabe, via projeto de lei, ou até fazer essa ponte com o executivo, né, de sugerir determinadas questões, de ver alguns problemas específicos, de saber, às vezes as pessoas questionam para a gente algumas obras, quando é que elas vão ser feitas, a gente pode fazer via requerimento, enfim, aí a gente faz a análise toda do que proceder. Então nós fizemos a primeira edição agora, foi muito interessante. Escola Agrícola? A gente fez na Escola Agrícola, a próxima já está marcada no mês que vem para o Garcia e para o Progresso, que a gente vai fazer, e a gente pretende aí chegar em cada canto da cidade, né? Independentemente disso, o nosso mandato ele está aberto para os 35 bairros da cidade de forma contínua, a nossa equipe faz toda essa coleta das reivindicações, dos problemas que tem, só que quando nós realizamos um gabinete nos bairros, a gente pode conhecer melhor a realidade daquele bairro. E conhecendo, visitando em loco, sabendo, escutando os moradores, a gente consegue selecionar também aquilo que de fato é prioritário. Porque eu sempre digo que a administração pública é bem complicado, porque para cada um o seu problema é o mais urgente, né? E você tem limitação de verba. E aí eu me coloco no lugar do executivo.
poxa, que prefeito que não gostaria de solucionar todas as demandas da população? Sim. Mas você tem que ter critérios e fazer escolhas entre aquilo que é prioritário. E o meu problema sempre é o mais urgente. Né? Sempre é o mais urgente, o mais importante. Então, quando você consegue escutar mais pessoas e sentir de fato aquilo que é uma reivindicação maior daquela comunidade, daquele bairro, você consegue ser mais exitoso, mais efetivo, e é o que a gente estamos buscando. Então, a nossa ideia é trabalhar por todas as bandeiras e temáticas que são importantes para Blumenau se recolocar na grandeza que Blumenau tem, e a nossa cidade perdeu em determinados pontos importâncias dentro da questão do Estado, mas ao mesmo tempo também olhar com carinho a questão dos bairros. Então eu acho que Blumenau não pode ficar restrita, né, apenas nas questões temáticas, mas também não pode ficar restrita apenas em discussões de buraco, discussões dessas coisas. Elas são importantes, asfaltamento, tudo isso, porque melhora a vida das pessoas, mas Blumenau também tem que ir além disso. Então, nosso desafio é conciliar Blumenau do século XXI com essas demandas comunitárias que a gente sabe que às vezes estão atrasadas. Seu mandato teve início no dia 1º de janeiro de 2017. E de lá para cá, muito trabalho já foi feito, inclusive a sua participação na Rede de Ação Política de Sustentabilidade. Gostaria que você explicasse essa sua participação. Poxa, isso me orgulhou muito. A RAPS, né? São encontros que acontecem em São Paulo, na verdade, é um grupo de pessoas que estão preocupadas com o novo posicionamento do Brasil, de selecionar pessoas que estão na política, que fazem diferença e que podem ajudar no desenvolvimento do país. Então, na verdade, quem tem comandado muito isso é o Guilherme Leal, que é o presidente da Natura, que foi inclusive candidato a vice-presidente da República com a Marina lá em 2010, e ele chegou à conclusão de que ele ajudaria mais na política, no lugar dele participar diretamente, dele usando a influência que ele tinha, os contatos, para criar uma rede de preparação para pessoas, né, de diferentes partidos políticos, mas que têm características e têm posicionamento de uma nova política e podem ajudar nesse processo de transformação ética. E aí começou, na verdade, desde 2012, um processo seletivo de participação de pessoas. Inclusive o prefeito da nossa cidade, Napoleão Bernardes, foi selecionado, né, numa edição anterior, e eu tive a felicidade nesse processo concorrido de ter sido selecionado, o único legislador aqui da região do Vale do Itajaí que foi selecionado para esse processo. Nós tivemos na nossa cidade também o vice-prefeito Mário Hildebrand, que também foi selecionado, e que lá dentro temos 3 categorias: empreendedores cívicos, a gente tem jovens e a gente tem líderes, que é a categoria mais difícil de você participar. E eu consegui passar no processo seletivo da categoria líderes, e lá nós temos contato com outras pessoas que foram selecionadas de todos os estados do Brasil. Então, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, outros vereadores, prefeitos, vice-prefeitos. Então, é uma troca, né, de informações. Por exemplo, aqui em Santa Catarina a gente faz parte, os 2 vereadores mais votados de Florianópolis, né? O Pedro, que é do PP, e o Marquito, que é do PSOL. Eu sou do PSB, então lá não faz discriminação partidária nenhuma. E essa troca que tem de contatos para a gente se aproximar, para poder utilizar ideias interessantes de um mandato com outro, vem sendo muito enriquecedora. A gente vem percebendo pessoas que estão enfrentando os desafios, os obstáculos da política, e para mim tem sido maravilhoso. Nós tivemos um encontro em São Paulo, criamos essa rede, a gente continua com contato, e nós vamos ter no decorrer desse ano mais 4 finais de semana em São Paulo. Na sua plataforma como candidato, você falou muito, entre outras questões, sobre a inclusão. E você, já nesses primeiros meses de mandato, já conseguiu a aprovação de um projeto de lei que fala sobre o Setembro Branco em Blumenau. Eu quero falar sobre este assunto no próximo bloco. Pode ser? Perfeito. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o jovem vereador Bruno Cunha, do PSB. É um minuto só e a gente já volta. Nós estamos de volta no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da nossa sociedade e falar do trabalho dos nossos parlamentares. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL o vereador Bruno Cunha, do PSB. Vereador, é a primeira vez que nós estamos falando aqui no Fala Vereador, e a comunidade está tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do trabalho deste jovem parlamentar.
né? Que faz parte das fileiras do PSB. Antes de entrar nas outras questões, eu quero fazer uma pergunta para o senhor com relação ao que levou o Bruno Cunha a entrar na política. Olha, ótimo questionamento. Eu desde pequeno, desde os 15, 16 anos, desde jovem, eu sempre participei de projetos sociais, eu sempre gostei. Eu sempre achei que a vida individual não fazia sentido, eu sempre tive uma vida muito coletiva. Então eu sempre participava dentro do possível, então tudo que me chamava, um pedágio, projeto em hospital, projeto em comunidade, eu participava. Eu cresci dentro de casa escutando muitas histórias, porque o meu pai, eu sou carioca, eu vim para Blumenau com 4 anos de idade, meu pai lutou contra a ditadura militar. E meu pai teve pseudônimo, participou daquela situação de perseguição, viu vários companheiros e amigos com questão de tortura. Então trabalhou e participou ativamente da democratização do Brasil. E meu pai nunca participou diretamente da política enquanto política partidária, mas sempre me contou essas histórias. E sempre dizia para mim o quanto a minha geração parecia pacata em relação à geração dele, no sentido da gente reivindicar. Então eu sempre tive aquela provocação dentro de casa. E aí o meu posicionamento sempre foi um posicionamento muito de agregar com as pessoas. Em todos os grupos que eu participei, fosse na escola, na faculdade, eu sempre fui aquela pessoa que sentava com todo mundo. Gente, como é que a gente vai melhorar? Como é que a gente vai fazer? Sempre foi o meu perfil, muito agregador. E as pessoas, na época já de faculdade, me falavam, poxa, mas por que tu não participa? Por que tu não vai à presidência de um diretório acadêmico? Enfim, e eu naquele momento eu tinha um pouco de receio. Tinha um pouco de receio das questões políticas, achava que não, mas política roubalheira, não dá, não acontece, rótulo, enfim. Quando chegou em 2010, nós tivemos uma candidatura à presidência que foi a da Marina Silva, Naquele momento eu achava interessante o sentido de que sempre que eu considerei a polarização política que a gente tinha entre PSDB e PT muito nociva para o Brasil. Eu sempre achava que o Brasil precisava de uma nova via. E de uma via que pudesse fazer essa conexão entre os lados extremos e unir o nosso país, que é um país pacífico e é um país que tem características de adesão. E aí, nas minhas concordâncias ou discordâncias políticas, aquilo me provocou. Em 2012, eu fui candidato a vereador na minha primeira eleição, em cima da hora, às 48 do segundo tempo, porque um amigo meu não pôde ser candidato, e eu tinha feito a minha filiação no Partido Verde, e acabei sendo candidato. E quando eu cheguei em casa para falar para minha mãe que eu era candidato a vereador, minha mãe quase teve um ataque. Minha mãe tinha voltado da reunião de uma amiga dela que ia ser candidata a vereadora e veio me pedir meu apoio para amiga dela. Eu falei, mãe, não vai ser possível, tu vai ter que ligar para tua amiga e dizer que não vai mais apoiar ela porque teu filho é candidato a vereador. Porque eu estava, na verdade, com 24 para 25 anos. E aí minha mãe, aquela coisa, não, imagina. E aí a situação, resolvemos tomar uma postura que foi a primeira campanha da história de Blumenau a tirar as placas. Nessa eleição agora as placas foram proibidas, mas em 2012 era aquela montoeira de placa colocada na cidade. Eu, pela questão da sustentabilidade, eu tirei as placas, fizemos apenas um pequeno material, um folheto, que na época eu achava que estava bem confeccionado, hoje eu vejo que do ponto de vista publicitário era horrível, mas enfim, a gente apenas distribuiu aquilo. Aconteceu pior, no meio da eleição, a eleição tinha 90 dias, faleceu meu avô no Rio de Janeiro, eu tive que ir para o Rio de Janeiro. E eu fiquei 40 dias, 45, resolvendo questões de inventário, questões familiares e não participei da eleição. Então imagina, um candidato que não aparece em lugar nenhum porque não tem placa, que não tem material, que não tem equipe, que não fez evento de campanha, que está fora da cidade. Quase não existe. Quase não existe. Aí voltei aqui em cima, pensando até na Justiça Eleitoral desistir da candidatura, não sabia muito o que fazer, mas tinham pessoas que me acompanhavam nos projetos sociais que me mandavam mensagens carinhosas, né? E às vezes, eu me lembro que um dia antes da eleição, alguns me mandavam assim, estou chateado com você nem me pediu meu voto, mas como eu conheço você, eu vou votar. E a gente tava esperando, pensei, meu Deus, essa campanha vai ser um fiasco, né? 100, 200 votos. E na época foram 933 votos no Partido Verde, tinha sido a maior votação da história do partido que eu tava. E surpreendeu, a gente não conseguiu se eleger, mas a gente fez uma boa votação, ficamos na suplência. E aí eu pensei, poxa, né? Agora eu assumi uma responsabilidade grande, porque quase 1000 pessoas confiaram em mim, eu vou continuar. E aí nós continuamos participando de projetos sociais, mas uma indefinição ainda, eu não sabia politicamente se ia ter uma nova candidatura ou não, e nós batemos esse martelo em março do ano passado. Então em março a gente reuniu um grupo de pessoas, né, e nós decidimos, olha, vamos disputar a eleição. E aí quando a gente resolveu disputar a eleição, a gente pensou, como ganhar uma eleição do jeito correto, do jeito certo, sem a velha lógica da política, de troca financeira, de comprar, de pagar cabos eleitorais, como conseguir fazer isso voluntariamente, né, projetando novas ideias. Eu sempre tive uma questão muito técnica, sou advogado, fiz especializações, fiz mestrado, estudei política pública, eu estudei
realmente a cidade, os aspectos da cidade. E nós tentamos então, nós utilizamos uma estratégia, né, de através dos vídeos, aí toda a equipe que abraçou isso aqui, porque era uma loucura, era uma insanidade a nossa campanha, a gente escutava de todo mundo que a gente não tinha chance, e a gente fez uma campanha com uma vertente muito forte online, então com vídeos que iam mostrando os aspectos da cidade e tentando na rua também visitar os nossos amigos. E a gente foi sentindo e percebendo que a nossa campanha estava ganhando corpo e estava ganhando principalmente a força dos jovens. Os jovens se envolveram muito na nossa campanha e ela estava numa crescente. E essa crescente nos rendeu no final 4.829 votos, é o segundo vereador mais votado da cidade, sendo que sexta-feira tinha saído uma matéria aqui de um jornalista colocando, né, os candidatos que, digamos, tinham chances, os principais nomes, e tinha mencionado 20, 30 nomes, e eu nem constava entre eles, né? Então, assim, foi uma surpresa, e a primeira reportagem que fizeram conosco na apuração, o pessoal da imprensa chegou e falou assim, nossa, a gente está surpreso com a tua votação. Eu falei, eu também, porque a gente jamais esperava isso. Certo, e a partir do momento que você fez aí o 4.829 votos, chamou todo mundo e agora vamos organizar o mandato, foi mais ou menos por aí? Agora vamos organizar o mandato, a gente fez e a gente montou um gabinete jovem, um gabinete que eu tenho muito orgulho, que a gente trouxe publicitário, que a gente trouxe uma menina também que está acabando a questão de jornalismo, a gente tem o meu chefe de gabinete, que era, na verdade, quem abraçou essa ideia comigo na campanha, que inclusive um dado interessante, porque nem ele votou em mim, porque ele não tinha biometria, então tu vê uma campanha assim, com todos os empecilhos do mundo, mas a gente montou um time jovem, os nossos estagiários também foram alunos meus na faculdade, que eu separei para a gente trazer, e a gente está trazendo isso, essa pegada jovem, de pessoas que estão envolvidas no terceiro setor e de pessoas que querem realmente modificar a essência da política no Brasil. Então, para nós é um desafio muito grande, uma responsabilidade imensa, sou o vereador mais jovem da casa, né? Até a semana passada eu estava brincando com os vereadores, porque era o Dia Mundial da Juventude, e apenas por alguns dias, porque daqui a pouco eu estou fazendo 30 anos, então também estou saindo oficialmente da juventude, porque vai até 29, mas brincando que era o único vereador da casa jovem, né? Porque estava dentro dos 29 anos. Então, toda essa questão deu uma expectativa muito forte nas pessoas, e o nosso voto foi um voto de confiança, foi um voto de primeiro voto de muito jovem, foi um voto de pessoas que não acreditavam mais na política. E você faz parte dessa nova política que foi tão pleiteada pela sociedade nas últimas eleições. Né? Aquela política assim, toma lá da cá, aquela política séria, né? E existe toda uma expectativa em cima do seu trabalho também, né? Com certeza, a gente chegou com essa expectativa muito forte. Eu sempre digo que a gente tem que separar as questões. Eu acho que a questão política, você tem que ter, sim, uma boa remuneração, eu acho que as pessoas têm que ter uma qualidade de trabalho, mas eu acho que a gente tem que separar qualidade e estrutura de trabalho com algumas mordomias e com algumas vantagens. Foram até algumas posturas que a gente tomou, né, de não utilizar o carro aqui na Câmara Municipal. Você utiliza o seu carro? Eu utilizo o meu carro e o transporte público em algumas visitas que eu faço, que a gente acaba indo em algumas comunidades de ônibus, mas tudo é pago nosso. A gente reduziu bastante a nossa verba de gabinete, aquele valor que você usa para impressão, a gente vem limitando, a gente vem buscando aqui dentro da casa também, reivindicamos inclusive utilizar na tribuna a questão dos tablets, da tecnologia para a gente diminuir a questão do papel. A gente fez para toda a nossa equipe essa caneca, porque quando a gente chegou no gabinete, a gente viu que os copos plásticos, e a gente fez um cálculo, que o gasto anual de copos plásticos de um gabinete seria aproximadamente 7.000 copos plásticos. Então, além de ser uma questão ambiental, é uma questão de custo de dinheiro público. Então, a gente resolveu também, fizemos com o nosso recurso uma canequinha para toda a nossa equipe e a gente vem diminuindo. Então, a gente veio procurando dentro do possível, né? E eu sempre falo que a gente tem que tomar um cuidado. Cuidado porque a gente vê alguns projetos que me parecem muito demagogos, mas enfim, uma coisa é a situação política no sentido de ter uma estrutura, eu acho justo, né? Porque às vezes querem fazer muitas reduções, muitas coisas, mas fazem outros tipos de negociação. Agora, outras situações eu acho um pouco absurdas, eu acho que a gente tem que ter bom senso em relação às questões. E eu tenho, por ser professor, então eu sempre digo, né, é até uma das coisas que me fez muito entrar na política, porque é muito fácil você falar de cidadania dentro de sala de aula, você xingar, você criticar. Agora você assumir, botar isso, bater no peito, assumir a responsabilidade, é difícil, botar a cara a tapa. E a gente resolveu fazer isso. Nesse um pouco mais de 4 meses que você está com o seu mandato, de fato, na mão, você já conseguiu a aprovação de um projeto de lei, né? Um projeto de lei que fala aí sobre a criação do Setembro Branco aqui na cidade de Blumenau. O que é esse projeto que você conseguiu a aprovação aqui na casa?
Ótimo. Um dos trabalhos sociais que eu tenho há muito tempo é voltado com as pessoas que têm necessidades especiais, as pessoas que precisam ser incluídas na cidade e na sociedade, né? Eu desenvolvo trabalho, por exemplo, a questão dos cegos há bastante tempo. E eu sempre digo o seguinte, que às vezes na política a gente tem alguns entraves porque pensa muito em recurso, em quanto vai custar, mas não é uma questão de quantidade, é uma questão de dignidade. E essas pessoas precisam ser inseridas e incluídas na sociedade. Eu venho participando ativamente de todos esses projetos, como nós tivemos agora o Março Roxo, né, epilepsia, como nós temos agora o autismo em abril, mas eu vi a necessidade da gente procurar criar um mês específico, onde a gente tenha políticas públicas direcionadas para preparar a sociedade para lidar com essas pessoas que têm necessidades, que têm deficiências, né? Nós tivemos recentemente aquele caso em Balneário que chamou a atenção de todo mundo, de uma deficiente visual, em que o policial não tinha conhecimento que ela podia frequentar aquele espaço com cão-guia. E aquilo é algo que se reproduz, Marcão, todo dia, diariamente, em diversos lugares, porque as pessoas não sabem muito como lidar. Eu, como professor, eu tive na universidade um aluno cego. E aquilo, eu vi que aquele aluno cego, ele modificou e transformou a forma da instituição inteira se olhar. Porque precisou fazer várias adaptações. Foi o melhor presente que aquela turma podia ter tido, foi a presença durante 5 anos de um aluno cego. A melhor questão que aconteceu para o corpo de professores, para a instituição, com todas as dificuldades que você teve que se adequar, se apropriar e se colocar. Então, o nosso objetivo é que a gente consiga fazer nesse mês de setembro, mais do que um mês específico de cor, como muitos outros que existem, que fica na vala comum, mas que a gente consiga forçar do poder público políticas públicas e mobilizarmos as instituições envolvidas para que a gente tenha esse olhar atencioso de olhar o outro com a peculiaridade que ele merece, com a sensibilidade e com o respeito que ele merece. O vereador, o senhor já está trabalhando aqui num outro viés, que é justamente a inovação. Você quer criar aqui, no município de Blumenau, uma legislação específica voltada à inovação? Perfeito. Na campanha, inclusive, isso foi uma ideia nossa e depois averiguei de outro vereador que também foi eleito, que foi o vereador Silvio Zimmermann. Quando nós assumimos, eu liguei para o Silvio e falei, Silvio, vamos conversar e vamos procurar agir conjuntamente para que a gente possa entrar nessa questão. Porque Blumenau, na questão da inovação, Blumenau tem uma aptidão tecnológica. Só que a gente vem perdendo muitos espaços nesse assunto para outros municípios como Florianópolis, que vem fazendo políticas de incentivo, de desenvolvimento. E a gente tem que pensar no momento de crise em como desenvolver economicamente. Então eu e o Silvio, a gente tem participado de várias reuniões, a gente esclareceu isso para a população. O nosso objetivo não é criar uma lei por ser uma lei, mas é que faça com que essa lei seja um instrumento, né, de um sistema integrado de inovação na cidade. Então a gente não está com pressa em relação a isso. Nosso objetivo, na verdade, é só até o final do ano a gente fazer isso. A gente tem várias reuniões conversando, porque tem muitas pessoas envolvidas, tem muitos segmentos, tem muitas relações aí que são decorrentes, e estamos num processo de comunicação com o poder público também, porque isso passa pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a gente está na elaboração desse anteprojeto para que possa depois ter uma reunião também, uma conversa com todo o setor, para ver outras contribuições e para a gente chegar até a redação final. Então, nosso objetivo é criar esse sistema de inovação que vai propiciar o desenvolvimento econômico ainda mais fortalecido na nossa cidade. Vereador Bruno Cunha, foi um prazer entrevistá-lo e conhecer um pouquinho mais da sua história e falar do seu trabalho aqui no programa Fala Vereador. Espero contar com o senhor em outras oportunidades. Eu que agradeço o espaço, me coloco disponível para toda a população da cidade, agradeço todas as pessoas que nos trouxeram até aqui e as pessoas que diariamente nos fazem continuar aqui e a toda a equipe que torna possível esse nosso trabalho. Sucesso. Obrigado. Bruno Cunha, o jovem vereador de Blumenau, foi entrevistado de hoje aqui no Fala. Fala que fica por aqui. Voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.